Arborização urbana. Quem é que não gosta de passar por uma rua, por uma praça cheia de árvores, cheia de flores, cheia de verde? E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como se plantar uma árvore. Mas antes da gente mostrar o plantio, eu preciso dizer para vocês, antes de tudo, buscarem o manual de arborização urbana. Às vezes a prefeitura ou o município de onde você mora tem um manual pronto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, e Goiás também eu sei que tem. Nesse manual, que é montado por técnicos, por profissionais, eles têm as espécies adequadas para o plantio, dentro da região que você mora, o clima, a temperatura, o solo. Mas há umas considerações que eu preciso falar para vocês, que são essenciais independentemente do estado ou do município, que é a espécie que você vai colocar. Você tem que saber se essa árvore ela vai ter um porte arbóreo que não vai interferir com a fiação elétrica da sua rua, do seu bairro. Você tem que tomar cuidado para não utilizar uma espécie que tem um caule espinhoso, porque uma criança pode se machucar, ou qualquer um que fosse escorar ali. Então nada de colocar paineira. Você tem que tomar cuidado com o sistema radicular dela, não pode ser um sistema radicular agressivo, grosso, porque com o passar dos anos ele pode causar um levantamento da calçada. Que mais? E buscar utilizar espécies ornamentais, espécies bonitas. Então nada de inventar colocar eucalipto ou mogno. Se bem que eu sou de engenharia florestal, né, Vitor? Eu gosto de eucalipto. Aí é contigo, pra mim é bonito. É porque ele produz um verde diferente, sabe? Um verde meio verde. É um verde único, brilhoso. Um mogno, porra, até brilha. Mas enfim, esquece essa porra de eucalipto. Bota a lâmpada fluorescente. Porra. Só um povoamento de caiva antes agora. Mas enfim, tirando mogno e eucalipto, quem mora no Rio e quiser optar por algumas espécies que floresçam em roxo, você pode utilizar a quaresmira, pode utilizar o jacarandá. Se você quiser plantar uma frutífera, você pode colocar o cambuci. O cambuci ele vai chegar só até 3, 5 metros, então é bem tranquilo de plantar, ele dá um fruto maravilhoso também. Mas para o vídeo de hoje eu vou utilizar o IP. Por que eu escolhi o IP, Vitor? Você tem alguma ideia do porquê? Porque ele é o Rambo da natureza. Oi? Ele é o Rambo da natureza. Onde tu botar... Pode ser também. Mas eu escolhi IP porque ele é rústico. Essa muda aqui já está com 9 meses. O que é rústico? O rústico é uma palavra que a gente está usando para tudo hoje em dia, né? Mas quando a gente fala que uma espécie ela é rústica, quer dizer que ela se adapta bem a condições ruins. Condição de solo pobre em nutrientes, condições de declividade acentuada, sabe? Uma infiltração ruim. Uma área pedregosa, uma área que já tenha sofrido alguns distúrbios antrópicos, como queimada, coisa do tipo. Então o IP ele vai bem em... Para de espancar o IP, moleque! Ai, perdão. Então o IP, meu filhinho aqui, ele vai bem em praticamente qualquer lugar que a gente plantar. Inclusive ele é utilizado em planos de recuperação de áreas degradadas, em planos de reflorestamento. Essa muda aqui já está com 9 meses. Tá? Linda, maravilhosa. Aliás, eu recomendo que vocês, caso utilizem o IP para o plantio, comprar uma muda já, ao invés de plantar direto a semente na cova, porque a taxa de germinação, aliás, não é nem de germinação, é de sobrevivência. Porque a taxa de sobrevivência, quando você faz o transplantio da muda para a cova, vai ser bem maior. Então vamos pro plantio. Agora eu vou ter que mostrar a cova. Vou ficar em pé. Vai abrir uma cova de 40 por 40 de largura e 40 centímetros de profundidade. Centímetros, não polegadas. Centímetros, não polegadas. Eu tenho um amigo que não gosta de chamar cova de cova. Ele fala que cova é uma palavra muito mórbida para algo tão bonito quanto o plantio. Mas eu acho que acima da palavra, o que vale é a intenção do que você está fazendo. E se você está plantando com amor, você pode chamar de cova, buraco, berço, tanto faz. Mas o que eu vou cobrar de vocês é realmente se usar essas dimensões de 40 por 40. Pode ser um pouquinho maior, mas nada nível de polegada. 40 por 40 com 40 centímetros de profundidade já está ótimo. Agora, uma parte importante que eu sei que muitos de vocês pulam, a adubação. Como é que a gente aduba o IP, o que a gente usa. Eu vou fazer adubação com humus de minhoca e vou usar uma terra adubada com esterco. Pelo menos foi isso que o horto que me vendeu disse que é. Mas você pode fazer... Chega aqui um pouquinho mais próximo.
você pode fazer a adubação orgânica com o esterco você mesmo. Aqui eu tenho esterco, só que ele ainda não está curtido. Peraí, deixa eu abrir. Ó, tá vendo que ele ainda tá um pouquinho verde? Esse verde aqui, se eu colocar ele direto na cova, ele vai queimar a planta pelo excesso de nutrientes, principalmente de nitrogênio. Então tem que deixar ele um tempinho mais ao ar seco, até ele ficar bem sequinho mesmo, antes de incorporar. Mas de qualquer forma, essa quantidade aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela é só a fins didáticos, tá? Se vocês forem colocar o esterco numa cova, essa quantia aqui é irrisória. Praticamente não vai fazer diferença nenhuma. E quanto que coloca? Supondo que eu vá usar esse saco aqui inteiro para poder preencher essa cova, eu gosto de trabalhar com a proporção de 1/4 de esterco para a quantidade de terra total. Então, se eu tenho isso aqui de terra, vou colocar isso aqui de esterco. Fechou? E o humus eu vou trabalhar na mesma proporção. Vou colocar 1/4 de humus para a quantidade de terra. Agora eu vou colocar no olho. No olhômetro, que nunca falha. Eu nem sei se eu tenho uso bastante, mas eu vou colocar o saco todo. Poderia colocar um pouquinho mais, mas eu não tenho humus o bastante. Mas sim, poderia colocar mais. Pelo menos, ó, pelo menos até aqui seria bem-vindo. Volta lá. Pelo menos até aqui seria bem-vindo a quantidade de humus. Que aí seria 25% do tamanho total da cova, né? Agora, preencher com a terra adubada. Tá, agora vamos tirar a mudinha do saco. Coloca ela de lado, com cuidado. Aí começa a cortar o saco daqui, sempre a parte de cima até a boca. Com cuidado para não machucar as raízes. E também não desfazer o torrão. Tá cheio de raiz já ele aqui. Então eu peguei um pouco de terra da cova para poder fazer o preenchimento dela. E agora a gente coloca o torrão com cuidado e preenche. Pronto, plantio finalizado. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando: vem cá, tu colocou uma terra adubada com esterco, colocou humus, mas só faz adubação orgânica, não coloca um fertilizante, não coloca um adubo químico? Então, eu não coloquei um fertilizante, não coloquei NPK por um motivo. Na verdade, dois. Primeiro, que eu ia gastar dinheiro, mais dinheiro. E segundo, que eu não sou fã de colocar adubo químico em nativas, porque não são todas, mas as nativas geralmente não respondem tão bem ao NPK quanto ao eucalipto, ao mogno, essas espécies já de interesse comercial e plantadas em maior escala. Mas não é o padrão, não são todas as nativas que não vão responder bem ao NPK, e eu busquei na literatura se o IP amarelo é uma delas. E aí eu achei um artigo, se não me engano de 2016, que eles avaliaram o IP amarelo, o IP 5 folhas, o amendoim de campo e mais outras duas nativas que eu não vou lembrar. Avaliaram o crescimento inicial e após 25 meses de plantio com o NPK 414.8 e o superfosfato simples em doses de 50, 100, 200 e 400 gramas na cova. E o IP amarelo não respondeu, para ele foi tipo assim, nem fede nem cheira. Então, caso você queira utilizar o NPK, porque eu sei que tem gente que gosta, fica a seu critério. Você pode colocar o NPK 414.8, o superfosfato simples. Eu colocaria numa dose de 200 gramas na cova. Mas claro, como ela não respondeu bem, não há uma dose indicativa, mas colocaria 200 gramas, fica a seu critério.
De qualquer forma, a adubação orgânica já vai ser muito boa. E foi como eu disse, o IP ele é uma espécie rústica, ele consegue ir bem em solo que não tenha uma quantidade legal, não tem uma qualidade boa, uma qualidade química boa de nutriente. Então, é isso. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Existe uma coisa chamada mato competição. A gente vai gravar um vídeo só para isso. Vou falar de mato competição para reflorestamento e o uso do glifosato, porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas enfim, caso você plante o IP numa praça, aliás, IP não é para se plantar em calçada, ok? O IP ele vai chegar de 8 a 35 metros, então não plante ele em calçada, de preferência plante em praça. Ou se for plantar numa calçada, tenha a noção de que ele pode causar interferência na rede elétrica, nos fios e também, enfim, plante em praça. Eu não plantaria o IP em calçada não. Mas de qualquer forma, se você plantar numa praça que tiver muito mato, aqui não é o caso, mas tiver um matagal nessa altura, 35 centímetros mais, você vai ter que eliminar essa competição, porque senão a muda ela não vai conseguir concorrer com esse mato. E aí primeiro você vai ter que fazer o coroamento ao redor da muda, de 30 centímetros de diâmetro, mais ou menos, e periodicamente eliminar o mato que for crescendo ali, para você garantir que teu IP vai conseguir absorver água e nutrientes para o desenvolvimento dele, beleza? Explica o que é coroamento. Oi? Explica o que é coroamento. Ah, tá. É termo técnico. Coroamento, você vai pegar uma enxada e vai tirar o capim que está em volta e vai fazer um círculo, entendeu? Como se você limpasse não precisa nem dar aspa, né? Você vai estar limpando a área ao redor da muda, sacou? Mas da mesma forma que existe mato ou gramíneas, né, como a gente fala, para competir com a sua muda, elas também podem ter o papel de bioindicadores da qualidade do solo. A gente tem 2 posts aqui na Florestar de 5 plantas invasoras que indicam se o solo está bom ou inadequado para plantio. E essas gramíneas muitas vezes elas só vão dar em solos ou com alto nível de fertilidade ou com baixa fertilidade. Então você pode dar uma olhada para ver se na área que você for plantar você vai encontrar uma dessas. E a última coisa que deveria fazer aqui é irrigar, mas o tempo está chuvoso, então acho que não vai haver necessidade de eu irrigar agora, mas o correto é irrigar logo após o plantio, principalmente se você adubar. Eu não vou molhar porque vai chover, e a rega dele uma vez por semana ou 2 se estiver fazendo muito calor, principalmente depois que a muda já está aqui nessa altura, você não precisa ter uma preocupação tão grande de rega. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido. Fiz esse vídeo com muito amor e a serviço de um bem maior. É isso. Será que tem lugar vendendo açaí agora?